Muito bom dia, meus amigos e seguidores. Estamos aqui novamente em mais um episódio do nosso podcast, tirando dúvidas, ajudando vocês a ganharem mais saúde e emagrecer. Estamos com o nosso grande amigo Pajé. É sim, viu? Vamos pra cima. Isso aí, Pajé. Hoje a gente selecionou, pessoal, algumas dúvidas recorrentes que vocês têm sobre medicações para perca de peso, tá bom? E aí o Pajé vai lançar aqui as perguntas, a gente vai bater um papo tirando as dúvidas de vocês. Manda a boa, Pajé. Perfeito, bora lá começar então. Doutor Otton, a primeira pergunta é a seguinte. Sim. Esses remédios para perda de peso funcionam para qualquer pessoa ou há critérios para indicação? Boa. Precisa de critérios, é óbvio, né? Cada paciente tem uma medicação mais adequada, tá certo? E a gente tem que ver as contraindicações, tá bom? Então, por isso que precisa de indicação médica e acompanhamento, Pajé, que isso é muito importante. Então, tem algumas medicações que vai servir para você, outras que não, tem umas que vai servir para mim e outras que eu não vou conseguir fazer o uso, tá? Então, precisa, pessoal, sempre com acompanhamento médico. Medicação tem que ter ali, né, um aval do médico. Tá, Pajé? Qual a diferença entre remédios injetáveis e orais no tratamento do peso? Perfeito. Pessoal, a diferença basicamente é quando aquela molécula foi estudada. Então, vou dar um exemplo, o Ozempic e o Wegovy, que são uma das canetinhas, né? Então, foi visto que ela sendo injetada, né, via subcutânea, né, a função dela, né, o efeito dela era bem melhor quando comparado via oral, tanto que na prática, Pajé, existe o Ozempic ou o Wegovy via oral, só que o efeito de perda de peso é muito pequeno, né? Então, é uma medicação que a gente não perde tanto peso, tá? Então, a diferença, pessoal, é só porque, durante, né, a fase do estudo das medicações, né, o Mounjaro também, quando foi feito ali via subcutânea, observou-se que realmente a molécula ficava mais estável e tinha mais efeitos, né, no metabolismo do paciente e no gerenciamento de peso também, no emagrecimento. É só por isso. Mas tem outras moléculas que via oral funcionam brilhantemente e a gente acaba utilizando também a via oral como uma opção, tá? É só por conta de cada molécula tem um jeito de ter mais absorção naquele indivíduo, tá? Precisa mudar a alimentação e exercício mesmo usando medicações? Sim, com certeza, né? Parece óbvio, mas o óbvio, né, Pajé, sempre precisa ser dito, né? A mudança de hábitos é o pilar obrigatório, é a base que eu sempre falo para os pacientes, né? A base é a mudança ali do comportamento alimentar, você conhecer mais os alimentos e tem que ter obrigatoriamente também o exercício físico. Fazendo essa base, então, se você não está fazendo, se você começar um tratamento de perda de peso, né, vai ter que fazer isso, porque é isso que vai manter teu peso depois. Então, as medicações são excelentes hoje em dia, né? Na medicina a gente evoluiu bastante, então as medicações ajudam muito, mas tem que ter também a base ali, a mudança de hábitos. Minha prima usou Mounjaro, emagreceu e já engordou. Ela dá efeito rebote? Eita, rapaz, aí é uma pergunta boa, né? Então, tem que ver, foi feito com acompanhamento, o caso da sua prima? Ou ela comprou, né, aí na rua e estava usando esse acompanhamento, né? Sim. Interrompendo. Pode falar. Tem até a questão também pode até ser também a questão da mudança de hábito, né? Ela também. Isso. Tipo, se tomar um remédio e não voltar. Isso. Ou não praticar exercício. Será que mudou os hábitos? Sim. Né? Será que mudou a mentalidade? O efeito rebote da medicação, 90%, tá? É porque não houve mudanças de hábitos e mentalidade, Pajé. Então, na hora que tirar a medicação, que, né, muitas vezes foi somente o que fez, né, a prima perdeu o peso, ela voltou aos hábitos antigos, voltou a comer errado, voltou a ficar sedentária, voltou a consumir mais álcool e teve o reganho de peso, né? Então, 90% dos efeitos rebote não é da medicação em si, é porque voltou para os maus hábitos, que são hábitos obesogênicos. Você sabe o que são hábitos obesogênicos, Pajé? Não. São hábitos que te ajudam a ganhar peso. Como assim, Otton? Né? Dormir muito tarde, né? Se você tem muito hábito de ficar bebendo, né, exageradamente. Se você pula muitas refeições e passa o dia inteiro só beliscando coisas docinhas, gostosinhas, entendeu? Então são hábitos que vão te ajudar a deixar obeso. Então, hábitos obesogênicos. Então a gente tem que ter, né, sempre no ambiente hábitos que te ajudem a perder peso, tá? E não obesogênicos. O sono está ligado em relação à questão do emagrecimento? Demais, demais, demais. E é comum ver o quê? Pessoas acima do peso e indispostas, fadigadas, né? Então, quando a pessoa está indisposta, o principal fator, Pajé, é a questão do sono, que deve estar bagunçado. E todo mundo que está acima do peso não tem um sono bacana.
Você pode dormir até bem em horas, só que não consegue aprofundar bem, porque é muito peso, pajé, aqui na gordura aqui do pescoço, em cima do abdômen, então a pessoa não tem um sono de qualidade, tá? Então, vai que a prima dessa moça aí também não estava dormindo bem, né? Então tem que avaliar tudo isso. Então, tudo isso vai ser encaminhado, direcionado com o médico, né? Instruindo, né, a pessoa a não ter esse efeito rebote. Já fazendo um link aqui para a próxima pergunta. O efeito rebote, tem como evitar isso? Tem sim. Tem como a gente diminuir a chance, tá? Por quê? Quando uma pessoa ganha muito peso, pajé, dependendo do peso que ela ganhou, ela instalou uma doença chamada obesidade. A obesidade é uma doença crônica e progressiva, tá? Então, ela tem tratamento, tem controle, e se você parar de fazer o controle, né, dessa doença, a algum momento ela vai ter o efeito de reganho de peso. E também até mesmo aquelas pessoas, pajé, que tiveram mudanças de hábitos, só que ela tem uma doença tão instalada e tão forte que mesmo com novos hábitos pode ter esse reganho de peso. Por isso, monitoramento, tá? Então, como evitar efeito rebote? Mudança de cabeça, mudança de comportamento e muitas vezes mudança de ambiente. Tem que deixar aquelas amizades que fazem você consumir mais bebida alcoólica, mais comida. Chegue perto de pessoas que gostam de fazer esporte, gostam de, né, fazer exercício físico, que tem uma energia boa, tá bom? Então, tudo isso vai te ajudar a evitar o efeito sanfona. E o principal, massa muscular. Muitas pessoas, pajé, emagrecem e param ali. Elas não entram na segunda fase, que é para ganhar massa muscular. Quanto mais massa muscular, é mais fácil de você não ter ganho de peso, né? De evitar o efeito rebote. Então são várias nuances, mas dá com certeza para a gente aí diminuir ao máximo a chance de ter efeito rebote, tá bom? Dr. Otton, por quanto tempo, em média, o tratamento é mantido? Existe alta ou manutenção a longo prazo? Pronto. As duas dá para ser respondida ao mesmo tempo. A alta são, pelo menos, né, na minha experiência lá no consultório, tá bom? São casos pontuais. É o nosso desejo, né, pajé, da alta. Só que a gente consegue fazer isso quando a gente vê que vocês estão muito educados, que realmente vocês mudaram a mentalidade, entenderam como fazer uma gestão do peso, estão com exames redondinhos, já estão há um tempo mantendo aquele peso, né? Aí a gente fica à vontade a te dar alta. E você sempre mantendo os hábitos, tá bom? E aí, se um dia tiver ganho de peso, volta ao tratamento, tá certo? E quanto tempo que precisa se manter ali no tratamento, né? Mais uma vez, depende de qual estágio que você bateu de peso. Pessoas que bateram peso muito alto vão ter um período de manutenção mais longo. Pessoas que ganharam um pouquinho de peso só, chegou no peso ideal, já deixou tudo organizado, aí não precisa aí uma manutenção tão longa, manutenção mais curta, tá? Mas aí, pajé, eu quero entrar aqui num assunto muito importante. Eu adoro uma palavra chamada gestão do peso. O que é isso? Como tudo na nossa vida, a gente tem que fazer gestão, tá? Gestão do peso é o quê? Chegou naquele peso ideal, tá? Você vai continuar fazendo gestão dele. Épocas mais intensas, quando você ganhar um pouquinho mais de peso, e épocas mais tranquilo, mas nunca parar de fazer gestão do peso. Parou de fazer gestão do peso, pajé, que é o quê? Não ficar mais ligando na alimentação, tá ali sem treinar, não tá nem para isso, é óbvio que vai ter ganho de peso, né? O ser humano foi feito para ganhar peso. Então, sempre, pessoal, tem que estar fazendo gestão do peso. Como gestão de peso na sua vida financeira, no seu casamento, né, na sua vida profissional. Pare de fazer gestão desses pilares. Vai dar ruim. Então, a mesma coisa é o nosso peso. Na hora que você entende isso, que você sempre tem que estar fazendo a gestão do peso, é mais fácil, né? A vida é mais simples e você entende mais como manter seu peso, tá? Usei o Ozempic e não tive resultado nenhum. Sou muito resistente a medicações. O que fazer? Pronto. Mais uma vez, né? A gente não sabe como é que foi teu uso, se você usou sozinha, né? Se você fez dieta, se você fez treino, se você fez um tratamento completo, né? Então vamos partir do princípio, pajé, que ela usou ali com acompanhamento e tudo, e não perdeu peso e é resistente, tá? Essa resistência tem que ser avaliada no consultório, pajé. Por quê? Muitas vezes vocês acham que vocês são resistentes, mas nunca fizeram tudo correto. Usa medicação, mas nunca fez realmente uma dieta
nunca realmente teve disciplina no treino e ela acha que a medicação não está fazendo efeito nela. Não, é porque vocês não fizeram o resto que precisa ser feito. Se você ficou com déficit calórico, que é o quê? Comendo menos que você precisa, vai perder peso. Cada pessoa na tua velocidade, mas vai perder peso. A gente vai partir desse princípio, tá bom? Quando a pessoa realmente é resistente, né, que o médico avaliou que ela suporta doses maiores, que ela não percebe muito efeito, né, o que é que precisa ser feito? Adicionar outras medicações, né? Na hora que a gente associa mais estratégias, adiciona um manipulado, faz uma rotatividade melhor da sua alimentação, muda o tipo de treino, o estilo de treino, né, utiliza, né, mais de uma medicação, e isso fica bem melhor, tá? Então, mas sempre isso. Se você acha que você é resistente, se autoavalie. É verdade mesmo. Eu nunca fiz uma dietinha, nunca pesei um alimento, né? Não mudei meu estilo de treino, não tava ali só dando caminhada, fazendo aquele treino de musculação michuruca, tá? Então a gente tem que pensar isso. Tem que jogar limpo, né, Pajé? Tá? Então, se você é resistente real, o médico vai avaliar isso e ele vai sim te dar outras opções. Mas nunca desistir, Pajé. Sim. Porque de pouquinho em pouquinho vai perdendo peso. Né, vai perdendo peso e vai dando certo. É nunca ficar desestimulada, né, e parar o tratamento. Comigo, né, não dá certo. Tem que ser muita coisa ou não dá. Assim a gente não consegue progredir no tratamento. A gente tem que ter calma, né, sabedoria, e a gente está seguindo a vida aí sempre perdendo um pouquinho de peso, né. Tem pessoas que vão perder muito peso e outras vai ser mais lento, mas é nunca parar, tá? Sim, sim. E também tem a questão que é um conjunto de fatores, não apenas só a questão da medicação, né? Com certeza. E é isso que muitas vezes, Pajé, que a pessoa acha que está perdendo peso rápido ou que é resistente, né? Às vezes ainda o sono está ruim, entendeu? Tem que estar tudo funcionando direitinho para o emagrecimento ser perfeito, né? Hoje em dia tem muita gente usando Mounjaro, por quê? Muito bom. Eu vou dar uma resposta que às vezes as pessoas não param, uma resposta muito simples. Porque é uma excelente medicação, Pajé. Ponto, tá? Se aparecer uma medicação, né? Hoje o Mounjaro, pessoal, é uma medicação para tratamento de obesidade, né? Hoje no mundo é a mais potente, né? Que ajuda no tratamento de peso. E por que ela é muito utilizada e está todo mundo utilizando? Porque ela é muito boa. Ela entrega realmente muitos resultados para a maioria das pessoas que utilizam ela. Então, se eu tenho uma ferramenta muito boa e acaba indo pacientes, né? Precisando disso, e o paciente pode usar, não tem contraindicações, e é realmente a medicação certa para aquele paciente, a gente vai, né, tentar utilizar uma ótima medicação, né? Infelizmente, Pajé, acontece aí, muita gente está usando por fora, sem acompanhamento médico, né? Sem estar ali comprando, né, no local bacana, né? E aí acaba realmente uma medicação que é muito boa, outras pessoas utilizando esse acompanhamento, né, sabendo nem como é que é aquela medicação, se é uma medicação boa ou não. Então, tá muita gente usando porque realmente é uma medicação muito boa, então a gente tende a realmente escolher o que é de melhor, e tem muita gente por fora, né, sem acompanhamento, olhando que é uma medicação boa e querendo usar sozinho. Aí são aquelas pessoas que tomam esse acompanhamento e tem reguão depois. Né? Efeito Então, rebote, né? Efeito rebote. É igual, por exemplo, se aparecer uma medicação muito boa para tratamento de hipertensão, né? Que é uma medicação que muitas pessoas podem utilizar, realmente ajuda a rapidamente melhorar a pressão arterial, ela provavelmente vai ser a mais utilizada nos consultórios. Sim. Né? É porque o pessoal não para nas esquinas para comprar remédio para pressão, né? Rapaz, o meu tio tá tomando aquele remédio, a pressão dele melhorou rapidinho, eu vou tentar comprar um falsificado, assim, ou então na esquina, sem ir no médico. Não acontece isso, mas quando a gente fala de tratamento de peso, né? Existe todo esse alarde aí do pessoal querer de alguma forma utilizar a medicação sem estar com acompanhamento médico. Eu tenho muita compulsão alimentar, já tentei de tudo. Tem medicação para isso? Tem, tá? Pessoal, compulsão alimentar é algo muito sério, porque a gente está no consultório, né? A gente lidar todos os dias com pessoas com compulsão. E pessoas que não trabalham no consultório podem pensar que a pessoa que tem compulsão é fresca, que é coisa da cabeça dela. Mas só ali no consultório a gente vê, né, o desespero que é você tentar se controlar e você com suas próprias mãos não conseguir, tá? Então, compulsão alimentar, pessoal, é aquela pessoa que tem uma vontade enorme de comer, geralmente, algo específico, tá? Quando ela come, provavelmente ela sente também depois um sentimento de culpa,
tá? E dependendo de quantos episódios você tem por semana, a gente pode caracterizar se isso é uma compulsão ou não. É óbvio que precisa de um diagnóstico, porque a gente quer comer umas coisinhas gostosas e tudo, e a gente pode pensar que a gente tem compulsão, mas tem que ser avaliado por um médico se é compulsão ou não e qual o grau também, tá? Se tiver compulsão, tem sim medicações excelentes. Vou dar um exemplo aqui, uma que é muito conhecida, né, que é a lisdexafetamina, que é o famoso Venvance, tem o Liberty hoje em dia, o Lynch, tem outras medicações, né, com esse princípio ativo, que eu gosto muito dessa medicação, que ela é excelente para compulsão alimentar, para pacientes que têm hábito de beliscar, né, então funciona muito bem. Lógico que existem outras medicações, então cada caso é um caso, mas se você tem compulsão alimentar, passe por avaliação médica, tá? Lógico, tem que ter também mudança comportamental, né? Você precisa aprender a comer, porque se você tiver vontade de comer, se você escolher uma opção menos calórica, tá tudo certo, né? Então, tem que avaliar tudo isso aí. E muitas vezes, essa compulsão alimentar foi iniciada por algo emocional, tá? E aí foi piorando, né? E aí vira realmente uma doença mais grave ali, tá bom? Tanto que antigamente a compulsão alimentar, as opções terapêuticas de medicamento eram muito remédios para ansiedade ou depressão, né? Então hoje em dia evoluiu mais, mas eu gosto sempre lá no consultório de, além da medicação, conversar muito sobre alimentação e comportamento, porque é isso que vai ajudar também, tá? Não só a medicação. Estou amamentando. Quando posso fazer uso de alguma medicação para perder peso? Boa. Então, pessoal, durante a amamentação, não é bacana utilizar medicamentos, né? Então, quando parar de dar o peito, quando parar de amamentar, já pode, tá? Então, mas isso é muito importante, porque tem pessoas, mulheres, que mentem dizendo que já parou para poder tomar o remédio, né? E não parou, tá? Então é importante, parou de dar o peito total, já pode utilizar as medicações para tratamento de peso. E aí eu vou dar uma dica, aproveite, não tenha pressa, porque as mulheres às vezes, pajé, elas querem acelerar ali a retirada da amamentação, né, do filho, para poder utilizar logo a medicação, porque quer melhorar o corpo, né, e essa é uma fase, mulheres, que vocês têm que aproveitar, é uma fase ali de mãe, né, de contato com o filho, né, e aí bateu ali os 6 meses, você fez teu papel, né, de amamentação, e depois você já pode ir tentando tirar, tá certo? E aí uma dica, não espere um momento para você começar a perder peso só quando você começar a medicação. Quem está incomodado com peso já vai fazendo algo, treinando e fazendo alimentação, pajé. Tá? Então, mulheres, preste atenção nisso, tá? Vocês às vezes colocam ali, só vou começar a perder peso quando eu estiver tomando algum remédio, com algum auxílio. Não, já vai treinando, né? Já vai melhorando a alimentação. Né? Lembre-se que você está se alimentando para você e para o teu filho, né? Então nada melhor do que uma qualidade alimentar boa, tá? E aí na hora certa, né? Se você tiver indicação, aí a gente inicia as medicações, tá? Preciso parar de beber para tomar as medicações? Parar de beber, o pessoal gosta, né? Pessoal, não precisa, né? Poucas medicações aí a gente vai realmente pedir para você dar uma parada, tá certo? Algumas medicações que a gente só fala que, eu pelo menos assim, tem medicações que se você for beber no dia, eu peço para você não tomar. Não que vai ter interação, só para não ter muita informação, tá? Porque tem algumas medicações que vão agir no teu cérebro e se você for beber, né, vai deprimir teu cérebro, né? E algumas medicações são estimulantes, só para não dar, né, aquele probleminha ali. Mas a maioria das medicações são tranquilas, não precisa parar de beber porque está tomando a medicação. É bom parar, diminuir, por quê? Porque bebida alcoólica, né? A gente já fez alguns vídeos aí, né, pajé? Sim. Informando vocês, ela atrapalha muito, então tem que pensar 2 vezes. Se você vai querer ficar bebendo ou não, tá bom? Mas a bebida alcoólica, tranquilo, né? Só algumas medicações, se você estiver fazendo uso, a gente pede para não tomar no dia, tá bom? Tomei sibutramina muito tempo atrás e não baixei o peso. Qual seria a outra opção? Sibutramina. Conhece essa medicação, pajé? Nunca ouvi falar. Nunca escutou falar, não? Ela é antiga mesmo, viu? E você não escuta falar nem nas redes sociais, porque ela é uma medicação, né, bem antiga. Era o que a gente tinha de arsenal terapêutico antigamente para tratamento de peso, né? Mas hoje praticamente está quase em desuso, porque existem muitas medicações, né, que são mais eficazes e a gente acaba não utilizando
a sibutramina, a perca de peso dela era pobre, era baixa e com alguns efeitos colaterais. Então, hoje em dia, a gente praticamente nem usa essa medicação. Qual seria a opção, né? E aí tem que passar em atendimento, porque a gente precisa entender o teu tipo de fome, como é que está teu peso, mas saiba que existem inúmeras outras, né, formas de tratar o peso, e inúmeras outras medicações e estratégias, métodos. Lá na clínica, Pajé, né, a gente utiliza as medicações, mas a gente faz um conjunto de estratégias. Por isso que os pacientes, quando entram no programa de emagrecimento, são perdas de peso exorbitantes, porque a gente une estratégias. É como se fosse cada estratégia, você perde um pouquinho. Então, na hora que a gente somar, esse ponto vai perder, né, 1% de peso, esse ponto vai perder 10% de peso, aqui vai perder 5%. Na hora que a gente soma, tá, a gente melhora muito mais rápido o metabolismo, a gente trata realmente com intensidade e você perde mais peso. Então, hoje em dia, a gente faz associação de estratégias, tá? E a sibutramina, né, pode esquecer que hoje realmente a gente mal usa. Qual a média de peso que dá para perder no tratamento? Boa. Pessoal, média de peso, tá? Eu vou falar assim, pela experiência que eu tenho com os colegas médicos, né, os estudos e o que a gente faz lá na clínica, tá? Lá no núcleo pessoa. Perfeito. A média de peso, dependendo do tratamento que você vai fazer, dependendo da tua disciplina e dependendo da tua individualidade, tá? São realmente bem otimistas. É uma média de peso aí para mulheres, Pajé, a gente vê, numa média de 70 dias, né, uma média de peso de 10 a 14 quilos. Bom, né? Imagina aí. Demais. Você perder mulher 10 a 14 quilos, já tive pessoas que perderam 19, tá? Homens, né? Essa média de 70 dias também, de perder aí, né, de 14 a 20 quilos. Então, para vocês verem que realmente, quando você está convicto, quando você realmente abraça o tratamento, tá bom? Você tem ótimos resultados no curto período. Lá na clínica, Pajé, o que é que eu faço? Eu reduzo o tempo de tratamento. Então, se você precisa perder, por exemplo, 15 quilos de gordura, se a gente for ali tranquilinho no tratamento, com poucas, né, artifícios, você vai perder talvez em 6 meses, 7, 8 meses. Só que o que a gente consegue fazer? A gente consegue comprimir isso, a gente consegue trazer para 3, 2 meses, entendeu? Demais. Então é isso que a gente faz hoje em dia. Dependendo do tratamento que o paciente faça, né? Quanto mais robusto o tratamento, mais a gente consegue encurtar. Lógico, com segurança, lógico, pensando na manutenção de massa muscular, na saúde dos pacientes. Tá? Então, hoje os números estão bem positivos aí, né, para o emagrecimento. Eu preciso fazer algum tipo de exame antes ou durante esse tratamento? Perfeito. Pessoal, é o ideal, né? Então, sempre quando o paciente marca consulta, né, a gente vai pedir os exames para a gente avaliar toda a parte metabólica, Pajé, porque aí eu até mostro para ele, eu mostro como é que ele tá, né? E aí, se for homem, opa, realmente eu tô bagunçado aqui, eu preciso melhorar, porque existe muita alteração metabólica na inflamação, deficiência de vitaminas, pacientes que já estão com pré-diabetes ou diabetes e nem sabiam, né? Então, tudo isso vai me dar o norte na minha prescrição, né, de escolher o melhor tipo de tratamento, algum manipulado a mais, algum tratamento adjuvante a mais, para a gente estar potencializando. Então, os exames são imprescindíveis para a gente fazer o teu diagnóstico e escolher ali o que é que o paciente vai utilizar. Perfeito? Acabou aí, Pajé? Foi isso. Muito bom. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês, né? Aqui foram algumas dúvidas aí que a gente selecionou, que são bem recorrentes no consultório, né? Que os pacientes têm. Também ali o pessoal manda alguma caixinha de pergunta no Instagram, né? E aí eu espero ter ajudado vocês. Estão curtindo aqui o podcast, né? Comenta aqui, né, abaixo no vídeo se vocês estão gostando também, tá bom? Então hoje a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Abraço. Tchau, tchau.